classificação de vício em drogas, em bebida. Pornografia está no mesmo patamar, está na mesma região ali. E no caso dela, ela falava: Ju, já fiz campanha, já orei, já jejuei e eu não consigo vencer isso. Ok, é porque a gente só olha, majoritariamente os cristãos só olham para o lado espiritual. Você tem um cérebro e esse cérebro está sendo treinado. A neuroplasticidade dele tá para condicionar que sexualidade é aquela suja da pornografia. E tem um detalhe sobre isso também. O excesso de consumo de pornografia é porque o nosso cérebro ele vai atingir Sexo proibido, o que Deus não permite. Graça e paz. Sou o profeta pastor Marconi Silva. Honroso seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Esse versículo é um alerta direto e claro. Deus valoriza o casamento e observa com rigor o que acontece dentro dele. O leito conjugal, segundo a palavra, deve ser puro, santo e respeitado. Mas será que estamos tratando a intimidade do casal com a reverência que Deus espera? Ou será que muitos estão, sem perceber, praticando o que o próprio Senhor condena? E é exatamente sobre isso que vamos falar hoje. O que é proibido na vida sexual de um casal cristão? Prepare-se, porque algumas verdades podem te surpreender e até chocar. Mas a verdade liberta, a verdade cura, a verdade santifica. Antes de continuar, já deixa o seu like agora mesmo, se inscreva no nosso canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Acesse também a nossa loja oficial com materiais abençoados para sua fé e sua casa. Link na descrição. E não se esqueça de hypar nossos vídeos. Isso ajuda muito no crescimento do canal. Agora vamos mergulhar juntos neste tema tão delicado quanto necessário. Fique até o final, porque o último ponto pode mudar completamente sua visão sobre a intimidade no casamento. Vamos lá! Uma pergunta. Ju, você falou assim, por falta de conhecimento, alguns casais estão pecando, e aí depois você falou, ou não estão aproveitando Exatamente. A vida, pecando sem saber. Do que você está falando? Perfeito. Toda instituição, pastor, ela precisa ter, como mencionamos ontem, regras e limites. Uma liberdade sem limitação, ela é um pretexto para a libertinagem. E o apóstolo Paulo perfeitamente vai dizer que Deus nos chamou para a liberdade e não para a libertinagem. Uhum. Dentro do relacionamento, existem pessoas que elas têm uma ideia de que dentro de 4 paredes, se você for casado, tudo é liberado, tudo é permitido, desde que os dois estejam de acordo. E não é bem assim. Nós precisamos considerar quais são as limitações e porquê dessas limitações. Por outro lado, nós temos um outro grupo, que são pessoas que deixam de ter plenitude, de aproveitar, se privam, né, da beleza, da intimidade de um relacionamento conjugal, por achar que tudo é pecado. Então nós temos hoje uma realidade das mais absurdas. Só para o senhor ter ideia. Um caso recente, não é de 1900 e bolinha não, um caso recente de uma moça, uma mulher casada, não era idosa, era uma mulher madura, foi num ginecologista fazer um exame de rotina. E a doutora, ela identificou que tinha uma mancha, né? Uma mancha ali na região da vulva dela e perguntou, essa mancha aqui é de nascença? Ela, não. Você sente dor? Você tem sensibilidade? Sim, eu sinto, tá tudo certo. E ela, mas o que provocou essa mancha? E a resposta dela foi, doutora, é porque meu marido e eu somos cristãos. E nós não tiramos a roupa nem para namorar, porque temos medo de Jesus voltar e estarmos sem roupa e não subir. Então, na hora da intimidade... faz sexo... O que acontece? Na hora da intimidade, eles desligam tudo, ela com vestido só suspende o vestido, ele apenas abre o zíper para poder ter a penetração. Não sei se eu posso falar abertamente aqui, se tem algum bloqueio manda aí. Pronto, perfeito. Para poder ter a penetração. O que acontece? O atrito do zíper com a pele, porque a pele da vulva ela é muito sensível. Tadinha. Ficava batendo até que abriu, teve uma ferida, essa ferida abriu, depois fechou, cicatrizou e a cicatriz ficou aquela mancha lá. E o resultado de uma ignorância, eu compreendo que não é por maldade, mas a falta de conhecimento está privando muitas pessoas. Eu, particularmente, vi de um lá que, quando meu pai estava assistindo TV, somos cristãos, né? Quando meu pai assistia TV e passava cena de beijo, meu pai desligava a TV.
Ou então, feche os olhos para não ver o casal beijando. A palavra sexo não podia falar lá dentro de casa, nem para se tratar do gênero de alguém. Então, isso já constrói uma certa limitação de informação. Aquele destino fechadão. Então, era assim. Agora eles estão mais tranquilos, acho que já se acostumaram com o meu jeito também, então cederam. Falaram, essa aí não deu muito certo, não. Tentei bloquear, mas não deu muito certo, não. E ali, e essa limitação, esse excesso de zelo, e tem pessoas que acreditam que ter zelo com a informação para não informar, não contar, não conversar sobre, é proteger de pecar. Isso é muito comum, né, nas famílias. Demais. Por exemplo, pais que estão ouvindo a gente agora, mães que estão ouvindo a gente agora, não, tipo assim, é que é proibido falar desse assunto. Só que achando que isso é uma proteção. Não é, né, Ju? Não é uma proteção, porque você não protege um adolescente, um jovem, omitindo as informações para ele. Você protege entregando o máximo de informações que você puder. A palavra de Deus, que é a nossa bússola, é o livro que determina a nossa regra, a fé, enfim, ela fala sobre sexualidade. Então, isso precisa ser tratado porque nós estamos na geração, que é a geração da informação. Com a geração da informação, nós temos agora um novo problema, que é a desinformação. São informações que não condizem com os nossos princípios, valores e, de fato, aquilo que é saudável para a intimidade de um casal. E esse excesso de informação vai trazer ali algumas ideias que não, como cristão, não deveríamos seguir ou até mesmo bloquear. Tem uma pastora que ela faz vários vídeos, ela é engraçadinha, é uma senhora que vai no inferno mais do que o próprio diabo. Ela faz... A Nadir. Pois bem, então ela fala assim que vai no inferno e viu pessoas que gemiam no inferno, que faziam mais do que papai e mamãe. Isso é uma desinformação, porque quem ouve e acredita e leva em consideração por causa da chancela do título, acaba trazendo alguns bloqueios para o relacionamento e gerando outro tipo de problema. Porque agora eu sou santa, não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, mas tá aí, como que tá meu cônjuge com relação a tudo isso? E acaba deixando, por meio dessas privações, entrar pornografia, sexualidade de forma imoral, que não deveria existir, porque biblicamente nosso leito precisa ser sem mácula. Bom, vamos lá. Eu fiquei sem saber o que falar para uma irmã que me falou que seu marido... que me falou que seu marido que vai com ela para a igreja não gosta de fazer sexo. Às vezes, ele a procura no período de 2 meses. E isso quando ele vai... e quando ela vai falar. Aí ele acaba trazendo tudo para ela. Eu não entendi direito, mas falta de sexo. O marido não quer saber de vida sexual. Vem essas demandas para você? É comum? Agora, mais do que gostaríamos. Porque qual é a ideia que se constrói? Homem gosta de sexo. É a primeira ideia. Então a mulher se casa acreditando que o marido vai pensar muito em sexualidade, que ela tem que ter muita disposição. Mas aí entramos numa realidade não incomum de muitos lares em que a mulher tem mais disposição para a sexualidade do que o homem. Isso não é saudável, porque nós estamos falando de um corpo diferente. No corpo do homem tem cerca de 40 vezes mais testosterona do que no corpo da mulher, que é o hormônio da sexualidade. Logo, normal seria que o homem desejasse mais do que a mulher. Porém, nós estamos lidando com cenários de que a mulher procura, de que a mulher vai atrás e o marido está devagar. O que eu faço com isso? Eu vou dar uma solução muito prática. A primeira coisa, precisa ver como está a saúde desse rapaz. Que o homem não costuma cuidar da saúde, fazer exames, ir no médico, saber como... Mulher vai, ela já tem a sua rotina. Homem nem tanto. Homem só vai ali nos 40 anos porque tem a obrigatoriedade e por muito pesar. Mas, em geral, não tem esse hábito, né, de consultar como é que estão as suas taxas hormonais. Outro ponto que a gente precisa levar em consideração é que nem tudo é espiritual. E, normalmente, um casal cristão, ele espiritualiza, inclusive, a vida sexual. Nós precisamos levar em consideração que nós ainda não somos um ser glorificado. Nós temos corpo, esse corpo tem hormônios, esse corpo tem saúde ou não, e ele precisa ser cuidado para ter mais disposição. O que eu faria sendo ela? Eu iria primeiro marcar alguns exames para saber como estão as taxas hormonais do marido, porque certamente esse homem está com desequilíbrio hormonal e ele precisa fazer uma reposição. Problemas como esse, você não precisa de jejum de 7 dias, de uma semana, de um mês. Talvez uma reposição hormonal já resolve o problema dele, ele vai ter mais disposição. Ok. Hoje, por incrível que pareça, essa primeira pergunta que veio é algo que está se repetindo com muita frequência, que é a ocasião de desencontros no ritmo sexual da realidade de um casal.
Recentemente, nós tivemos um caso de uma mulher que ela tinha vício em masturbação, e ela cristã, obreira na igreja, e ela chorava muito, porque não sabia. Casada, e apesar de ser casada, ela não tinha, e isso aqui é um ponto que a gente precisa falar, ela tinha um vício em masturbação, em pornografia, e ela não conseguia ter prazer com o marido dela. Então, ainda que ela tivesse uma noite com o marido, ela precisava da masturbação para poder completar. É o que a gente fala do orgasmo, que é a plenitude. O prazer e o orgasmo são coisas diferentes, porque o orgasmo ele é o ápice do prazer. Então, ela não conseguia com o marido dela. Ela sempre precisava de um vídeo ou de se tocar. E isso, ela nunca havia falado com ninguém. E ela jazia nessa situação. O marido não sabia? Não sabia, o marido não sabia. Porque ela precisava fazer... Ele tinha vergonha, o rapaz era cristão também. Então ela ia pro banheiro quando ele estava no trabalho. E eu perguntava, tá, e na intimidade, como é que você faz para ele perceber? Eu finjo. Isso é um perigo muito grande, apesar de ser comum. Não tá bom e a mulher tá fingindo que tá. E isso faz com que o marido ele tenha uma ideia de que é por aquele caminho ali. Tá enganando, ela tá enganando. Exatamente. Porque o que ele vai entender? Bom, se quando eu faço isso, ela aparenta estar gostando, eu sempre vou fazer dessa forma, mas ela não tá gostando, porque ela tá fingindo. Então ela nunca vai gostar, porque ela nunca vai dar para ele ferramentas para que ele possa melhorar e explorar. Essa situação são 2 pontos. Primeiro é o vício. Ela está viciada num excesso de dopamina que é explorado por meio desses vícios. É a mesma classificação de vício em drogas, em bebida. Pornografia está no mesmo patamar, está na mesma região ali. E no caso dela, ela falava, Ju, já fiz campanha, já orei, já jejuei e eu não consigo vencer isso. Ok, é porque a gente só olha, majoritariamente os cristãos só olham para o lado espiritual. Você tem um cérebro e esse cérebro está sendo treinado. A neuroplasticidade dele está para condicionar que sexualidade é aquela suja da pornografia. E tem um detalhe sobre isso também. O excesso de consumo de pornografia é porque o nosso cérebro ele vai atingir um limite ali de satisfação e sempre vai buscar mais. Ou seja, ele vai... É tipo o efeito Platô. Você está usando, agora você fica assistindo vídeo de homem e uma mulher. Aí você tem um excesso de liberação de dopamina sobre o seu corpo, o ápice do prazer concluiu. Só que com o passar do tempo, aquele tipo de conteúdo, que é o normal, porque não é normal, ele já fica insuficiente. Você precisa ir mais sujo, você precisa ir mais profundo. E aí ela vai piorando e vai trazer isso pra onde? Pra dentro do sexo verdadeiro, que é do casamento. Só que o sexo do casamento não é igual dos filmes, porque nem dos filmes é igual dos filmes. Ali tem cena, tem repetição, tem ângulo, tem fingimento, tem drogas, tem várias coisas que vai fazer com que ele tenha aquela performance que não é real. E homens e mulheres estão sucumbindo na realidade da pornografia e trazendo isso pro casamento, porque vai refletir lá. No caso de homens, eles terão problema com ereção e terão problema de ejaculação precoce. E terão problema em satisfazer-se plenamente com a esposa. No caso de mulheres, ela vai ter dificuldade de lubrificação natural do corpo dela e dificuldade de alcançar o orgasmo junto com seu marido. Por quê? Porque ela treinou, lembra da neuroplasticidade que falamos ontem? Sim. Ela treinou o cérebro dela, condicionando que prazer está naquilo que ela vê e ouve, na exposição do áudio e do vídeo. Que não vai ter. Que não vai ter, a mulher não vai fazer, a esposa dificilmente vai fazer o que aquela moça faz lá. E aí nós construímos também um padrão de sexualidade que é fora da natureza humana. O que é a natureza humana? O Senhor fez 2 órgãos sexuais, que é a vagina e o pênis. Esses são os órgãos sexuais. Aí alguém futucou lá o corpo da pessoa e achou um outro órgão e achou que aquilo ali também era pra sexo. Tá valendo também, né? Pois é, não, tá valendo. Dá pra entrar, eu tô botando. Tá, pois é. É buraco, vamos entrar. Então, é o que tá acontecendo. E o senhor não tem ideia, talvez tenha, da quantidade de cristãos que estão inclinando para a sexualidade imoral do sexo anal. Isso vem de qual a origem disso? A origem é a pornografia. Tem gente querendo saber, é pecado, não é pecado? Deixa de ser excesso de pergunta, né? Sexo oral é pecado, sexo não é pecado. Eu falo, além de pecado, antes de você pensar se é pecado ou não, você precisa pensar na saúde. É um órgão que não foi construído, não foi feito. Deus é perfeito. Tudo que ele fez tem perfeição. Tanto é que quando a gente está falando de 2 pessoas excitadas, você vai ver que o órgão genital deles vai liberar naturalmente uma lubrificação para que na penetração não haja atrito de pele e não machuque. Isso é um Deus perfeito, que pensou em cada detalhe para a intimidade do casal. Só que aí inventaram de futucar onde não deveria
e foram para umas portas do fundo e acharam que o ânus também era canal de penetração. Qual o problema disso? Eu vou para além do que é pecado. Primeiro, ele é um órgão que foi construído para expelir e não para introduzir. Tem gente que acha que é reto porque chama de reto, mas não é reto. Ele tem várias curvas lá dentro. Além disso, existem sérios problemas de saúde que eles são desenvolvidos por causa dessa prática. Um homem que ama a sua esposa, jamais, tendo esse conhecimento, jamais iria propor que ela se expôs e tivesse uma exposição nesse nível, sabendo que dentre todos os problemas de saúde que pode ocasionar para sua esposa, tem endocardite bacteriana, tem câncer, tem tantas outras coisas que são desenvolvidas somente por causa disso. Aí a pessoa fala, mas é porque eu gosto muito. Eu fiz, não, é porque teu cérebro ainda tá sujo, né? Tá apodrecido pelo um sexo imoral que você aprendeu no mundo, que era o que dava prazer. Você viu naqueles vídeos. Primeiro que, vamos lá, pelo princípio, o ânus não tem nem terminação nervosa. Então a pessoa ela não tem prazer ali. Tá, mas tem mulher que gosta. Não, tem mulher que ela aprendeu que a dor, porque gera dor, a dor desse tipo de sexualidade gera um prazer. Isso é uma distorção do entendimento do que é uma sexualidade. Então ela vai para além. E tem uma quantidade significativa de crentes que estão nessa prática e que ainda discutem, querendo dizer, tá, mas eu gosto, eu fiz tudo bem, eu também, se for gostar por gostar, todo mundo gosta de algum tipo de pecado. Se não fosse assim, ninguém iria pecar, né? Não é só porque sim, mas eu gosto, meu marido também gosta, então tá tudo certo. Fiz ok, então eu gosto, todo mundo gosta, vamos usar drogas pra quem gosta, tá tudo certo também. Vamos xingar, tá tudo certo. Vamos roubar, só é você gostar que tá tudo certo. Eu acho que a frase do faça o que te faz feliz foi Satanás que criou, jogou aí e pegou pra muita gente. Então, dentro do casamento, isso, por exemplo, é uma limitação que tem sido um grande desafio pra gente poder desconstruir hoje. Ei, povo precioso do Senhor, tá querendo comprar algo e não sabe por onde começar? Pois escuta com atenção, tem uma equipe nossa, abençoada e preparada com sabedoria do alto, que pesquisa com zelo as melhores ofertas das maiores marcas do Brasil e do mundo. Seja para entregar aí na sua casa, no seu trabalho, ou até lá no monte onde você ora. É só contar certinho o que está buscando que a gente resolve com excelência, temor e aquele jeitinho ungido que só quem anda na presença tem. Ah, e não deixa de olhar os produtos na descrição. Tem bênção escondida lá que vai te surpreender, viu? Mas antes de sair, deixa eu te fazer um convite que é coisa séria. Vai nos comentários fixados e entra para o nosso grupo de oração. É um ambiente de comunhão e milagre feito com zelo, para quem quer crescer no Espírito, ver a mão de Deus agir e caminhar com irmãos que guerreiam em oração. A palavra de hoje está em Jeremias 33:3, que diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Isso aí, minha irmã, meu irmão, quem clama não fica no escuro. Deus responde, revela e transforma tudo. Quando um povo se une para orar de verdade, o céu se move, os anjos descem e a glória de Deus cobre a terra. Testemunho vem, cura chega e as cadeias são quebradas. Então fica firme com a gente até o fim, com o coração em chamas e os olhos na promessa. Que o Senhor te visite com paz, renove tuas forças e abra caminhos onde não há. E não se esquece, viu? Confere os outros vídeos aqui do canal. Foram preparados com muito amor para abençoar tua vida. Até breve, guerreiro e guerreira da fé!